Muito bom dia, pessoal. Leão de Moraes aqui, engenheiro mecânico. Hoje eu vou fazer uma aula, um aulão aí, sobre sistemas, fundamentos, tá? Fundamentos de sistemas de climatização, mais comumente chamados no Brasil, em português, de AVAC, aquecimento, ventilação e ar-condicionado, e fora, Heating, Ventilation, Air Conditioning Systems, que quer dizer basicamente a mesma coisa, tá? Mas, assim, é muito importante nessa aula alguns pontos que eu vou trazer para esclarecer a mistura de conceitos que muitas vezes acontece, tá? É uma aula longa, tá? Será uma aula longa, talvez eu vou dividir em múltiplos módulos. Isso aqui, ó, eu vou dar o crédito inicialmente ao professor do curso de Sistema de Climatização da Universidade de Unileia, que eu me baseei no curso que eu fiz e que proporcionou o conhecimento que eu consegui obter. E na sequência, eu fiz aqui tipo um mapa mental, onde eu vou tentar explicar item a item, tá? E mostrar exemplos na prática aqui no nosso cotidiano, para que a gente consiga sair ali do comum, porque muitas vezes o problema que acontece aqui é que a gente faz mistura de conceitos, tá? Desde misturas de evaporador, do conceito de o que é uma evaporadora e uma condensadora, até o tratamento de ar, passando pela ventilação. Então, assim, ventilação é uma coisa, tá? Ventilação, ela faz parte do condicionamento de ar. Resfriamento do ar é outra coisa, também faz parte do condicionamento de ar, tá? Então, isso faz parte do que a gente chama de conceitos fundamentais. O que é o ar condicionado? O que é o conceito de ar condicionado? São várias ações que nós temos dentro dessa disciplina que eu vou fazer, são várias ações que eu vou realizar sobre o meu ar, tá, respirável, para tratá-lo e fornecê-lo para determinada demanda. Ah, Leon, mas não é só para pessoas? Não. Às vezes eu quero um ar-condicionado para equipamentos eletrônicos. Vou dar um exemplo. O data center, ele não pode ter estática elevada, certo? Ele não pode ter uma estática elevada. Então, a umidade do ambiente ela tem que estar baixa. Ela tem que estar baixa. Você tem que baixar a umidade, porque se o seu ambiente está com uma umidade elevada no ar, você vai você aumenta os riscos, né, que você dá um curto-circuito nas placas. E o ambiente tem que estar frio. Você tem que estar frio e seco o ar lá dentro. No caso humano, não pode estar frio e seco. Se você tiver um ar muito seco, você vai prejudicar a respiração humana. Ela tem que estar úmida. A umidade para seres humanos ideal ela vai de, se eu não me engano, de 40% a 60% de umidade. O ideal é 60%. Tá? Então, dependendo da aplicação, eu tenho, por exemplo, a parte de farmácia, fármacos, né? Normalmente, quando você vai guardar vacinas, você guarda dentro de um freezer, né? De um freezer não, de uma geladeira. Só que esse ambiente tem que estar climatizado. Se você tiver uma farmácia para armazenamento de vacina e você não tem um ambiente climatizado, além do freezer, você pode estar colocando em risco essas vacinas. Então, a aplicação de ar-condicionado, ela vai muito além do ambiente humano, tá? A gente fala que é o controle total, controle absoluto, tentativa de controle de temperatura, umidade, beleza, ventilação, ou seja, velocidade de ar, velocidade que eu jogo esse ar no ambiente, isso vai influenciar. A parte da qualidade intrínseca do ar, que é a parte de filtragem, controle dessa filtragem por meio de análise de qualidade de ar, e aí a gente vai comentar sobre isso no curso também. E como eu já falei, a questão do movimento, né? A ventilação e o movimento do ar, eles estão intrínsecos. Então, assim, aqui eu já quero colocar um conceito que eu acho que é importante todo mundo já ter ciência, tá? Quando eu falo ventilação, eu estou falando uma coisa. Quando eu falo controle de temperatura e umidade, eu estou falando outra. Elas estão juntas? Elas estão. Elas estão juntas por conta, eu já vou adiantar, da carta psicométrica. Porque o ar, ele tem, naturalmente, a umidade no interior dele. O ar não é a mistura lá gasosa de oxigênio, nitrogênio. Não, ele tem o H2O dissolvido nele.
E essa forma como ele é dissolvido, ela obedece essa carta psicométrica aqui. No caso aqui eu trouxe uma carta psicométrica à pressão atmosférica, 660 milímetros de mercúrio, que é uma carta padrão, tá? Então eu tenho alguns conceitos, talvez, eu não sei se eu vou entrar muito profundamente nisso aqui, mas que são importantes para a gente entender, tá? Conceito de temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido, o conteúdo de umidade do ar, absoluto, umidade absoluta e a umidade relativa do ar, e ponto de saturação. Isso é muito importante. É importante saber que o ar ele contém gás e umidade, água. Então, ele tem vapor de água e ele tem ar, gás. Ele tem gás, nitrogênio, oxigênio e tem vapor de água. Esses dois em conjunto formam uma mistura que é fundamentalmente a nossa substância de trabalho, tá? Nossa substância de trabalho é o que a gente chama de mistura gás-vapor de água. E, logicamente, não somente isso, outros componentes que aí envolvem a poluição atmosférica, a poluição microbiológica. Tá? É por isso que a gente tem que usar filtros, sistemas de filtragem, para fornecer ar para seres humanos, por exemplo. Tá? O princípio, né, de um sistema de... Quando você está falando de... Porque tem sistemas de condicionamento de ar, o ar-condicionado que não envolve resfriamento. O ventilador normal é um sistema de ar-condicionado, você está condicionando por meio de movimentação. Tá? Mas o princípio básico é você resfriar. Você vai pegar o calor interno e vai substituir por ar frio e fresco, né? E com um certo nível de controle de umidade conforme o seu objetivo. Tá? Logicamente, na natureza, eu vou pegar aqui, na termodinâmica, você não consegue tirar calor de um ambiente quente e jogar para um ambiente quente. Tá? Isso viola diretamente a segunda lei da termodinâmica. Tá? O que a segunda lei da termodinâmica diz? Né? É impossível, de acordo com os princípios de Carnot, lá, o enunciado de Carnot e os outros enunciados de Planck, né? É impossível você tirar calor de um ambiente quente e jogar para um ambiente frio. Desculpa, é impossível você tirar calor de um ambiente frio, jogar para um ambiente quente sem fazer trabalho. O que ele quer dizer? Para eu esfriar o ambiente que está um pouquinho menor, vamos supor, eu estou na minha casa, minha temperatura interna geralmente ela é menor por causa das paredes, mas eu quero resfriar mais, a temperatura interna não está agradável ainda. Eu não consigo fazer esse esfriamento sem retirar para retirar esse calor interno, eu preciso botar trabalho no sistema, é isso que ele quer dizer. Então, eu tenho que gastar uma energia. Aí entra o pulo do gato. Nesse caso específico, esse gasto de energia, ele vai ter que ser menor, logicamente, do que eu tiro de calor interno, para eu ter uma eficiência bacana para o meu sistema. E essa eficiência que eu estou comentando é o que a gente chama de coeficiente de performance do equipamento. Tá? E está atrelado também ao IDRS, que é índice de... O IDRS é relacionado à energia elétrica, tá? Mas o CLP é o que manda no sistema. Então, assim, sabendo então, do princípio que significa o ar-condicionado, a gente vai para o conceito de HVAC, que é um conceito mais amplo, como eu falei, Heating, Ventilation and Air Conditioning. Quer dizer, aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Tá? Não é só o ar-condicionado, é o aquecimento também. Em lugares frios eu tenho que aquecer o ar, entendeu? E, normalmente, quando eu esfrio o ar, eu tiro umidade. Quando eu aqueço o ar, eu coloco umidade. Então, se eu quero um ambiente que tem que estar frio e seco, eu vou ter que fazer processos diferentes. Tá? Eu vou ter que, talvez, retirar conteúdo de umidade do ar por meio de algum processo químico-físico, depois retirar a energia, calorimetria, por meio de um processo de troca térmica. Tá? Eu tenho múltiplas formas de fazer esse tipo de procedimento, de aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Tem várias formas diferentes. Tá? Eu tenho um sistema de divisão baseado na forma como esses equipamentos se montam. Então, eu posso ter um sistema de divisão sem duto, em que eu tenho uma unidade. Então, assim, eu vou passar para vocês, inicialmente, o que é o sistema de refrigeração, porque senão fica muito difícil entender. Vou ter colocado aqui antes, não coloquei. Mas, assim, o ciclo de refrigeração que eu estava comentando com vocês,
Deixa eu pegar um aqui que seja um pouco mais interessante. Esse aqui já dá. Ele é dividido em 4 equipamentos principais, quatro fases principais. Basicamente, a unidade interna, que é responsável por resfriar meu ar interno, ela é chamada de evaporadora. Evaporador. Tá? Por que é chamado de evaporador? Tem que ter um princípio, porque isso está ligado à termodinâmica. Tá? Quando você olha o gráfico de temperatura e entropia, ou temperatura entalpia do seu sistema, aí eu vou abrir um parênteses aqui e falar o que é o sistema. O sistema é os meus equipamentos com o meu quinto equipamento, que é o fluido refrigerante. E o sexto equipamento, que é a linha, tá, de cobre. O fluido refrigerante é a alma, é o sangue do seu sistema de refrigeração. É através do fluido refrigerante que você vai extrair o calor. E o fluido refrigerante, dentro de um sistema de refrigeração, ele vai seguir, tá? Ele vai seguir, eu estou tentando achar um gráfico de pressão e entalpia. Eu acho que vai ficar melhor, tá? Ele vai seguir. Deixa eu ver aqui. Ah, enfim. Ele vai seguir um fluxo dentro do seu sistema, porque quando a gente coloca isso aqui sobre para verificar o equipamento, tá? Vamos olhar aqui. Ele segue, nós sabemos, eu estava comentando, né? O evaporador, tá? Ele serve, ele evapora esse fluido refrigerante. Como que ele evapora? Absorvendo calor interno, certo? Por princípio de física, para ele conseguir absorver esse calor interno, ele tem que estar numa temperatura menor que a temperatura ambiente. Então, se a temperatura ambiente está 20 graus, ele tem que estar menos que 20 graus. Tá? E aí eu tenho 2 princípios físicos. Eu tenho que abaixar essa temperatura desse fluido refrigerante para menos que 20 graus. Eu tenho que, de alguma forma, forçar a troca térmica. Tenho 2 formas de fazer troca térmica. Tenho com fluidos, tá? Convecção natural e convecção forçada. Alguns sistemas usam convecção natural, nesse caso específico de HVAC, a gente normalmente vai usar convecção forçada com ventoinha. Tá? Então, o seu evaporador, quando você olha lá dentro, ele faz um barulho. Esse barulho é a turbina, que é a turbina, nesse caso, é o dispositivo mecânico que ele utiliza para transferir energia cinética para o ar movimentar, fazer com que esse ar passe pelo duto, né, interno, por onde escoa esse fluido refrigerante a baixa temperatura. Esse duto vai ter aletas, então quando o ar passa por ali, através do movimento da turbina, eu vou fazer com que o calor que está nesse ar passe para o fluido refrigerante naturalmente, porque existe uma temperatura menor ali do fluido refrigerante. Esse fluido refrigerante absorve o calor, e aí o que acontece com ele? Ele estava líquido, ele vai se transformar em vapor. Por isso que é evaporador. Eu evaporo o fluido refrigerante diretamente. Tá? Nesse caso, após a evaporação, vou abrir esse outro diagrama aqui. Na curva de pressão e entalpia, eu vou chegar no estado de vapor saturado. E tem que chegar porque o compressor não absorve líquido. Isso é importante. E inclusive, alguns equipamentos do compressor são vinculados para evitar que entre líquido do compressor e dê um golpe de líquido nas palhetas do compressor, do que ele for composto, porque isso pode danificar o sistema. Normalmente, você joga ele como vapor superaquecido dentro do sistema, tá? Esse gráfico ele mostra melhor isso. Você vai jogar ele como vapor superaquecido para garantir que não vai entrar líquido. O compressor, ele já fala, compressor, ele vai pôr pressão no seu sistema, no seu fluido refrigerante, através da ação mecânica, mais uma vez. Então, ele vai transformar energia elétrica, vai ser passada através de um motor de indução, normalmente, né? Pode ser motor de corrente contínua também, depende, aí eu não vou entrar nesse meio. Mas através desse sistema, né, vamos dizer assim, ele transfere energia para o